meu querido irmão, você que nos segue pelo canal Rede Vivos, quero cumprimentar você na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria de dizer para você que nós decidimos gravar esse breve vídeo, dessa vez não para postarmos algum estudo ou alguma reflexão sobre esses temas aos quais nós temos nos dedicado aqui nesse canal de conservadorismo cristão. Na verdade, o objetivo maior desse vídeo é dedicar uma homenagem, um tributo a uma pessoa muitíssimo especial que partiu para o Senhor recentemente. Se você acompanhou as notícias, você deve saber que no último dia 26 de novembro de 2016, partiu para o Senhor o nosso muito querido e amado irmão e pastor Russell Philip Shedd, aos 87 anos. E eu acreditei que seria muito importante deixar algumas palavras sobre o impacto que esse irmão deixou na minha vida e na vida de tantas pessoas que amam o Senhor. Eu acho também que é importante nós lembrarmos o testemunho de vida de pessoas como o Shedd nesse momento, porque não só a igreja brasileira, mas eu diria a igreja ocidental de uma forma geral, tem sofrido enormemente a carência de líderes que estejam dispostos realmente a pagar o preço de uma vida com Deus, de uma vida dedicada com Deus, pagar o preço da missão a qual eles foram chamados. Nós vivemos nos dias de autodenominados apóstolos, pai apóstolos, patriarcas, pessoas que se enchem de títulos, muitas vezes pessoas vazias, pessoas egocêntricas, amantes do dinheiro, despreparadas biblicamente, pessoas que não sabem bem do que creem, de onde vieram, nem para onde vão. Então, nesses dias difíceis, onde as referências espirituais são cada vez mais raras, é muito importante nós sabermos aquilatar o valor da obra, da vida, da biografia de homens como Russell Shedd. Eu diria que, assim como muitas pessoas, eu também fui marcado pela vida e pelo testemunho de alguns homens de Deus dedicados e que souberam entregar a sua vida e pagar o preço do chamado. Duas pessoas marcaram profundamente a minha vida cristã, serviram como um norte para mim. Uma delas, também falecida, foi o pastor e também missionário James Victor Cardoux. Eu ainda vou dedicar, se Deus quiser, um vídeo como esse para falar da vida desse homem. A segunda pessoa foi justamente o irmão Shedd. Por que o irmão Shedd foi essa pessoa que marcou tanto a minha vida, embora a gente não tenha tido um contato tão próximo como eu tive, por exemplo, com o pastor James Victor Cardoux? Quando eu vejo, por exemplo, passagens como a de Hebreus, capítulo 11, versículo 38, nós vemos ali a descrição daquilo que o escritor aos Hebreus chama de homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Pessoas que sofreram nesse mundo, não encontraram reconhecimento aqui. Alguns deles, no caso destes descritos em Hebreus, no capítulo 11, pessoas que foram mesmo perseguidas pelo Evangelho, em nome da obra de Deus, sofreram opressão, perseguição, tortura, morte. No caso do Shedd, particularmente, não há registro de que ele tenha sofrido uma perseguição assim tão severa por causa da obra do Senhor na vida dele. Mas seguramente ele foi um homem que
apesar de todas as suas virtudes e qualidades, ele jamais seria glorificado nesse mundo. Jamais seria reconhecido por aquilo que ele foi. Porque esse mundo, na verdade, não é digno de homens como Shed. Por que, em particular, eu gostaria de ressaltar a vida dele e por que eu lhe presto esse tributo nesse momento? Há várias qualidades que eu vejo e que eu pude perceber, mesmo em pouco tempo que eu convivi com o irmão Shed. A primeira delas é aquilo que nós chamaríamos de uma vida piedosa. E a piedade aqui, na verdade, não é sinônimo de dó ou misericórdia, né? A piedade, no sentido teológico, cristão, significa uma vida de serviço e dedicação disciplinada a Deus. Eu via isso na vida do Shed, a dedicação, a profundidade com que ele servia a Deus e se dedicava à obra do Senhor. Uma vida profundamente piedosa. A piedade cristã está sempre associada a uma outra característica que também podia ser vista nele: a simplicidade de vida, a vida singela, como alguém que, embora pudesse ostentar tanto por aquilo que conhecia, por aquilo que sabia, ou pelo seu próprio título acadêmico, jamais dava qualquer traço de usar disso para a sua própria promoção pessoal. Antes, ao contrário, o Shed era uma pessoa sempre acessível aos mais simples, sempre acessível aos irmãos como eu, que quando precisaram dele, encontraram nele alguém que estava plenamente disposto a ajudar. O Shed também impressionava pelo conhecimento das Escrituras. Com certeza, ele foi uma das maiores, se não a maior autoridade no Brasil, no Novo Testamento, profundo conhecedor grego, bíblico, da teologia do Novo Testamento, mas todo esse conhecimento do Shed impressionava mais porque o Shed era uma pessoa sábia. E nós sabemos que nem todo homem com muito conhecimento é sábio. A sabedoria e o conhecimento são coisas distintas. O Shed vivia uma vida onde se podia encontrar nele fonte de conhecimento bíblico, mas sobretudo no seu andar diário, aqueles que conviviam com o Shed viam nele um homem de grande sabedoria de Deus na vida dele. E isso é o que mais importa nos momentos onde nós precisamos de alguém que nos ajude. O desapego aos bens materiais era outra coisa que nós podemos perceber na vida do Shed. E isso chama atenção porque muitos pastores hoje não entenderam ainda os riscos que o amor ao dinheiro traz. O Shed era uma pessoa simples, um homem que não tinha ostentação, um homem que não vivia para mostrar aquilo que possuía enquanto bens, mas vivia apenas para compartilhar aquilo que ele era, como líder cristão, como homem de Deus, como missionário à causa do Evangelho. Essa simplicidade de vida, ela era contagiante. A gente podia perceber isso nele, no modo como ele se portava, no modo como ele se vestia. Era um homem modesto, era um homem simples, e isso atraía muito os corações daqueles que se aproximavam dele. Tanto na vida do Shed como de outros homens que foram referência na minha vida, chama a atenção o profundo amor que eles demonstraram pela pessoa do Senhor Jesus. E esse amor não foi pautado apenas pela obediência ao chamado, mas também pela intensa expectativa com que eles esperaram a volta do Senhor. Eles eram homens que viviam essa realidade, a realidade da espera, da iminência da volta do Senhor. Eu vi isso no Shed e vi isso em outros homens admiráveis com os quais eu tive a oportunidade de conviver. O Shed viveu uma vida tão verdadeira, segundo o seu chamado, tão coerente com ele, que esse chamado transbordou para a vida dos seus filhos.
Então, assim como ele, que também era filho de missionários, teve seus filhos, eu não sei se todos, mas creio que todos eles ligados direta ou indiretamente à obra missionária, pois viram no pai o exemplo do verdadeiro serviço ao Senhor e de fidelidade a Deus. Nos últimos dias, meses, na verdade, de vida do Chad, ele experimentou muita dor, muito sofrimento, na medida em que ele ia se desgarrando do tabernáculo terrestre dele. E essa experiência de dor, ela choca as pessoas que estão de fora, por verem ali um homem tão querido sofrendo dessa forma. Mas é impressionante, e isso está num vídeo que ele mesmo deixou gravado, poucos dias antes de morrer, eu creio que 2 dias antes dele morrer, sobre a alegria que ele estava sentindo de poder sofrer o que ele estava sofrendo nesse trajeto de volta ao Senhor. Então, a fidelidade que esses homens demonstraram ao Senhor no meio da intensa dor e do sofrimento, demonstra como esses homens amavam a Deus e desprezavam as coisas desse mundo. É realmente impressionante. E o Chad, mais uma vez na sua vida, no final dela, deu o exemplo, o verdadeiro exemplo de quem ele é, e é o Deus que ele servia. Eu não vou me alongar, mas eu gostaria de deixar para vocês rapidamente a forma como eu conheci o Chad e como ele impactou a minha vida. Eu quero fazê-lo de forma rápida. Eu conheci o Chad por volta de 1993, durante uma conferência chamada de Conferência Bíblica Nacional, promovida por uns irmãos que frequentam grupos não denominacionais, um trabalho que é conhecido como Obra Cristã à Maturidade. Esses irmãos se reúnem sempre na primeira semana do ano. Naquela época, em 1993, essa reunião era realizada na pequena cidade mineira, no circuito das águas, chamada Cambuquira. E o irmão Chad, mesmo sendo membro de uma igreja denominacional, o que não era muito bem-vindo para esses irmãos dessa reunião, mesmo sendo, era chamado para ministrar a esses irmãos não denominacionais. Então por aí vocês veem que o Chad alcançava respeito em praticamente todos os segmentos cristãos. E o Chad ministrou na verdade nessa conferência durante alguns anos, e eu estava presente ali em 93 e pude conhecê-lo. Nessa ocasião nós estávamos todos os frequentadores ali dessa conferência estavam no mesmo hotel, e eu me deparei com o Chad sentado ali no saguão desse hotel em Cambuquira, e eu resolvi me aproximar dele para conversar. Eu conhecia de ouvir falar, tinha admiração por ele, pela obra dele, e resolvi sentar-me ali ao lado dele para desfrutar um pouco da sua sabedoria. E é interessante, eu conto isso sempre para meus amigos, alguns acham graça disso, mas quando eu me aproximei do Chad e comecei a conversar com ele, ele me deu atenção, e eu fui tomado de um certo quebrantamento. Eu fiquei quebrantado pela extrema simplicidade e pela santidade daquele homem. Eu não tenho como negar, eu tive vontade de chorar pelo simples fato de estar perto dele. Foi um momento muito interessante, a gente pôde trocar algumas experiências, eu me apresentei para ele, e ali, naquele momento, eu manifestei a ele um projeto que eu tinha no coração de começar a produzir uma obra sobre a vida dos 12 apóstolos. E ele me deu a maior força e disse que era uma obra importante e que eu deveria seguir adiante. Essas palavras dele me encorajaram. Eu dei sequência a esse trabalho. No ano seguinte, um ano depois, nessa mesma conferência da Maturidade Cristã, a Conferência Bíblica Nacional, dessa vez realizada em Venda Nova, Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, o Chad estava presente também para ministrar ali, e eu já estava com o prelo de uma parte do livro, 60% ou 70% do livro. E ali eu ousei pedir ao Chad algo que eu não sabia se seria atendido ou não. Era
o pedido de que ele fosse o prefaciador do meu livro, né? Eu questionava se ele realmente ia aceitar colocar o nome dele numa obra de um autor desconhecido, sem nenhuma formação teológica que pudesse ostentar, sem crédito nenhum teológico, alguém que pudesse ser classificado quase como um aventureiro. Mas o Shedd tomou consigo o prelo, já desde o início se prontificou a escrever o prefácio, divulgou o meu trabalho, leu o trabalho, e quando eu acabei o livro por volta de 96, 97, e ele acabou sendo lançado pela então editora Luz e Vida, o Shedd realizou a promessa e preparou o prefácio, foi até o lançamento do livro em Curitiba, fez uma escala de avião, um voo longo, parou para o café da manhã dos pastores lá e fez a apresentação do trabalho. Eu ali tive mais uma oportunidade de conviver com ele ali durante aquele dia. Foi uma experiência maravilhosa estar ao lado do Shedd. Esse período em que o Shedd preparou esse prefácio do meu livro, foi o período em que eu pude então traçar um pouco mais de contato com ele, eu pude acompanhar um pouquinho do ministério dele, pude eventualmente em uma ou outra ocasião ajudá-lo com material didático, que é um trabalho que eu faço em algumas das suas ministrações. Eu pude ajudá-lo e pude conhecer um pouco mais desse homem maravilhoso, dessa pessoa espetacular que foi o irmão Shedd. Para que os irmãos tenham ideia da pessoa que foi o Shedd, em comparação com, infelizmente, tantos líderes que nós temos hoje aí, e alguns inclusive renomados, né? Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu há cerca de uns 30, talvez um pouco mais, 30, 35 anos atrás, e ela foi contada por alguém que a vivenciou. Uma pessoa que foi meu pastor, uns anos atrás, numa cidade aqui próxima. Ele era aluno do Shedd, num seminário em São Paulo, onde o Shedd deu aula, e ele viu essa situação, que eu vou contar para os irmãos agora. Houve uma manhã em que o irmão Shedd chegou na sala e diante dos alunos ele estava com um ar assim um pouco carregado de preocupação, e ele pediu aos irmãos que orassem por ele. Ele estava muito preocupado com algo que havia ocorrido. E os alunos perguntaram o que tinha acontecido, e o Shedd disse que ele havia recebido um crédito, havia se depositado um dinheiro na conta bancária dele que ele não tinha conseguido identificar a origem. Era um dinheiro, uma quantia razoável, não era pouca coisa na época. A preocupação do Shedd com esse fato inusitado foi que ele tinha convicção de que aquele dinheiro estava ali porque Deus tinha um propósito especial para aquele dinheiro. E não para ele, Shedd, mas por meio dele. Notem só. E ele pediu a oração dos alunos, para que os alunos pudessem, junto com ele, rogar ao Senhor que mostrasse a quem ele, Shedd, deveria abençoar com aquele dinheiro. Você já pensou uma coisa dessa? Você pode imaginar um pastor, pode imaginar um pastor, um missionário, um obreiro hoje, que é abençoado com uma quantia razoável de dinheiro, de origem desconhecida, inusitada, e que por alguma razão ele não consiga rastrear, e de repente ele vá se preocupar com isso porque ele crê que Deus quer que ele ajude alguém com esse dinheiro, e ele não sabe quem é. Bem, esses irmãos oraram junto com o Shedd, e é curioso que em pouco tempo depois, bem pouco tempo depois, eles descobriram ali mesmo no seminário um aluno que estava passando uma necessidade muito profunda, estava quase passando fome ali no seminário. Ele estava numa situação de miséria quase absoluta, e ninguém sabia disso. Esse aluno não dava a conhecer as pessoas a real situação dele. E o Shedd pôde então dedicar essa quantia a ajudar esse irmão que pôde terminar enfim os seus estudos. Então esse era
o reverendo Russell Shedd. Essa é a relação de um homem de Deus com dinheiro. Outra coisa interessante que me chamou muita atenção sobre quem era o reverendo Russell Shedd foi o testemunho, e esse testemunho é conhecido de muita gente. Foi dado pela filha dele num encontro de líderes, alguns anos atrás, há uns bons anos atrás. A filha dele, falando do Russell Shedd, disse aos pastores ali, abre aspas, eu sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia o diz, fecha aspas. Imagine uma coisa dessa. Uma pessoa íntima que não sabe que o pai é pecador porque viu o pai pecar, ou presenciou o pai cometer um deslize, cometer um pecado. Mas ela sabe simplesmente por um conhecimento teórico, porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, imagine comigo, as pessoas mais íntimas, as nossas pessoas mais próximas, são aquelas que nos conhecem melhor que qualquer um, pelo menos a respeito dos nossos pecados. São as pessoas que conhecem as nossas fraquezas, os nossos hábitos, as nossas incoerências, as nossas iras, as nossas destemperanças. São as pessoas mais próximas. A nossa esposa, os nossos filhos, os nossos amigos mais íntimos. Agora, se essas pessoas mais próximas de nós, não são capazes de ver ações pecaminosas em nós, falhas, incoerências, erros, transgressões, destemperanças, iras, maledicências, que dirá as pessoas mais distantes? É por isso que o Shedd era quem ele era. É por isso que nós o amávamos tanto. É por isso que esse tipo de homem merece todo o tributo, toda a honra que a gente possa dedicar para ele. As palavras que eu deixo aqui não são suficientes para descrever a categoria de um homem, de servo de Deus que foi o Shedd. Quem dera a nossa liderança cristã no Brasil pudesse se espelhar em homens como ele. Quem dera. Seguramente nós teríamos uma igreja diferente do que nós temos hoje. E nós teríamos uma nação muito mais impactada pelo Evangelho. Uma nação que precisa tanto se arrepender dos seus pecados. Eu termino esse vídeo, esse testemunho, lembrando que os últimos contatos que eu tive com o Shedd foram 3 anos atrás, mais ou menos 2013, ele esteve na cidade de São José dos Campos, aqui próximo, para ser o preletor num café da manhã de pastores organizado por uma importante editora evangélica sediada na cidade. E ali, durante a pregação, eu estava presente, eu pude perceber o peso da idade no Shedd. Pude perceber a boca um pouco pesada, o pensamento, o raciocínio um pouco lento. Eu pude perceber que o Shedd estava a caminho de nos deixar. Os sinais da idade, o peso dos anos já estavam evidentes ali. Pela primeira vez eu havia percebido isso. Mas mesmo assim, mesmo perto já dos 90 anos, o Shedd continuava evangelizando. E ele mantinha contato, às vezes por e-mail, conosco na missão, para pedir que nós enviássemos a ele o nosso material evangelístico, para que ele pudesse, nas suas andanças, compartilhar o Evangelho com as pessoas. Isso é maravilhoso. Maravilhoso saber que uma pessoa, mesmo em idade tão avançada, ainda se preocupa com o simples ato de compartilhar o Evangelho através da palavra escrita. Fica aqui o meu agradecimento a Deus por ter permitido que a igreja brasileira, e algumas pessoas em particular, pudessem ter convivido com um homem da categoria do Shedd. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida desse servo. Ajuda-nos a podermos aquilatar o significado dele para as nossas vidas e para a tua obra no Brasil e na igreja evangélica. Deus abençoe.